Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai, Gratidão pela tua verdade. Ó, Papai, nós estamos aqui. Peço que cuides das pedrinhas eleitas, Sim, preciosas do teu templo. sim, papai. Peço também que abençoe e cura, sara, Sim, papai. todos que estão enfermos, papai, Sim, papai. do nosso meio, aqueles que não puderam vir. Sim, papai. Peço, papai, que tenha compaixão das pedrinhas eleitas espalhadas nos quatro cantos da terra, Sim, que papai. estão enfermas, papai. Sim, papai. Peço que cura, papai. Em nome de Yahweh. Peço que venha trazer, papai, a tua cura. Sim, papai. E levanta teu servo, tua serva, que está enfermo, Sim, e fortalece o corpo, papai. a alma e o espírito, papai. Sim, papai. Gratidão por tudo, fala conosco, e a Sim, tua papai. voz seja audível, papai, nos quatro cantos da terra. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Amados irmãos, gratidão, papai, por toda a alegria de ouvirmos a voz do Pai. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2022. Gratidão, papai. Hoje nós tivemos já uma alegria cedo, quando ali o Pai nos revelou, usou a irmã Lisiane para nos abençoar e ali nos esclarecer, né, irmãos? Quando a gente trazia o nome Mical, né, ainda com AL no final, Mical, remetia até mesmo que nos incomodava a filha de Saul, né? Mas o nome não era esse. Quando o pai nos trouxe ali, a irmã me perguntou no particular, eu falei, irmã, pesquisa o nome que é citado na escritura original, né? Aí nós vimos, irmãos, que no original é Micaial. Micaial, por quê? Porque ela entra na questão daquele que é como Ial. Aquele que é como Ial. A gente já fez o estudo, aquele que é face é como Ial. E Ial tem duas faces, né? É a semelhança da face humana, que são duas faces, a face esquerda e a face direita, né? E ali nós vimos que o profeta Miqueias, se você jogar aí no Google, Miqueias, que ali a Babilônia Cosias, né? Como fez Isaías, né? Isaías, Miqueias, ali colocou o quê? Tirou o nome do pai, Ial, e colocou Ias, né? Ali nós tiramos e colocamos aí, pesquisa. Miqueias significado, significa aquele que é como Ial. Aquele que é como Ial, né? E ali você já descobre que a mulher colocou como Miqueias, mas o original é Micaial, em hebraico. Micaial. E você pegar aí no Google, você vai ver que tem acento no A de Ial, viu? E isso o pai já nos trouxe lá atrás e a gente nem sabia desses detalhes, né, irmãos? Então, irmãos, o que acontece? Hoje nós vamos ter muito alimento, nós vamos começar com, quando for agora escrever a respeito de Mical, a gente não fala mais Mical, agora já fomos esclarecidos, né? Os esclarecidos compreenderão. Agora é a gente escrever certinho, Micaial, Micaial. Por quê? Porque ele é
uma face, por isso que é aquele que é como Iau, né, irmãos? Por isso aí faz um link também, aquele que é como Cordeiro imolado, né? Muitas coisas a gente agora entende. Cada dia vamos ser mais esclarecidos, né, irmãos? Gratidão, papai. Então, eu quero que os irmãos abram em Miqueias capítulo 1, vamos lá. Esse não é o objetivo hoje do estudo, mas diante de tamanha alegria da revelação, Pai, cuidando de nós, não deixando nenhum fermento no nosso meio, irmãos. Isso é um cuidado, papai. Miqueias, 1635. Miqueias 1635 na Yal Shalom. 1634 na realidade. 34 na realidade. Vamos lá, olha só. Miqueias capítulo 1, versículo 2. Olha só. Miqueias capítulo 1, versículo 2. Já começa assim, ó. 1634. Ouvi todos os povos. Ouvi todos os povos. Tá falando para os israelitas? Hã? Não. Todos os povos. Todos os israelitas que foram espalhados. Ouvi todos os povos. Presta atenção. Terra e o que a habita. Presta atenção. Presta atenção. Que Iau seja testemunha contra vós. O mestre tem lugar aqui, mano. Paz de Alto. Vou começar novamente. Miqueias, capítulo 1, versículo 2. Ouvi todos os povos, presta atenção. Terra e o que a habita. Que Iau seja testemunha contra vós. O mestre saiu de seu santo templo. Porque eis que Iau sai do seu lugar santo, ele desce e pisa sobre os cumes da terra. Viu aqui, irmãos? Isso aqui é o quê? É aquele momento que Mical, que recebeu o nome de Iau, cuidava do templo há 2000 anos, ele é levado para o lugar espaçoso. Está entendendo, irmãos? E aqui ele já começa a falar: ouvi todos os povos, porque Iau desceu até vós e ele vai anunciar a vocês. Estão entendendo? Sim. Ou tem alguma dúvida aqui na interpretação? Vamos começar de novo, né? E o nome? Micaial. Miqueias significa Micaial. Aquele que é como Iau. Aquele que é como Iau, Micaial. O profeta Miqueias, aquele que é como Iau. Ele já começa assim: ouvi povos, todos povos. Presta atenção, terra. E o que a habita. Presta atenção. Que Iau seja testemunha contra vós. Por quê? Porque Iau vai ser uma testemunha rápida no tribunal do Machia. Lembra disso? Sim. Aí ele continua. Versículo 3. Porque eis que Iau saiu do seu lugar santo. De onde? Ele saiu do seu santo templo. Olha aqui, ó. Ele fala assim, de novo. Versículo 2. Ouvi todos os povos, presta atenção, terra e o que a habita. Que Iau seja testemunha contra vós. O mestre saiu do seu santo templo. O mestre saiu do seu santo templo. Porque eis que Iau saiu do seu santo lugar, ele desce e pisa sobre os cumes da terra. Debaixo dele os montes se derretem e os vales se desfazem como cera junto do fogo. Lembra do fogo? Que faz um link
o candelabro que está diante de Iau, como chama, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus olhos são chamas de fogo, e a aparência do cordeiro é como 7 olhos, que são 7 espíritos de Iau enviado a toda a terra. Enviado para quê? Para enxergar toda a maldade dessa terra, toda a perversidade dessa terra. É a representação das 2 testemunhas que foram enviadas para Sodoma. E eles ficaram na praça, observando à noite o que acontecia. Porque é à noite que acontece o quê? O pecado! E é por isso que ele veio agora, no tempo de trevas desta terra. No tempo de maior trevas desta terra, como nunca se viu. Faz um link com Isaías 11. Aquele que recebeu 7 espíritos de Iau, ele não julgará segundo o que ouviu dizer, mas do que ele vê. Ok? Continuando. Versículo 5. Tudo isso por causa do crime de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é o crime de Jacó? Não é Samaria? Qual é o pecado da casa de Ialdá? Não é Ialxalã? Farei de Samaria um campo de ruínas, uma plantação de vinhas. Lançarei as suas pedras para o vale. Para o vale, para o lado, a parte mais baixa. E desnudarei os seus fundamentos. Desnudarei os seus fundamentos, colocarei as claras. Sobre que base vocês estão construídos? Eu vou desnudar, eu vou colocar as claras, eu vou colocar que vocês estão construídos baseados em Emanuel, Jesus e Deus, e vou pôr para baixo, porque eu vou lançar novo fundamento, que é o fundamento eterno. Esse fundamento não mais será abalado. Por isso, se lembra em Salmos, que diz assim: quando Babilônia invadiu Ialxalã, os nossos inimigos diziam: arrasai, arrasai, arrasai até os fundamentos. Porque eles iam lançar novo fundamento. Lembrai, ó Iau. Vamos abrir Salmo 137. Lembrai, Pai. Salmo 137. Salmo 137. Aqui nós já fizemos por que Ialxalã celestial nessa terra não pode louvar, né? Já fizemos o estudo e mostramos a diferença dos filhos de Adão, que nunca louvaram diante de Iau, dos filhos de Alxa, que louvavam diante de Iau. Os filhos de Adão, eles louvam nessa terra porque é o que eles têm. É o que eles têm, nunca tiveram diante de Iau. Mas os filhos de Alxa estavam diante de Iau. E ali eles adoravam Iau. Com cânticos. Por isso que fala, os 144 mil volta para o Monte Sião e vão cantar um cântico novo. Quer dizer, um cântico que antes eles nunca tinham cantado para Iau. Se é um cântico novo, significa que eles cantavam outros cânticos, mas aquele cântico eles nunca cantaram antes. Pode falar, irmão Alberto, sei que você está aflito. Ele arrasar até os fundamentos, quer dizer, a terra, os nomes.
É, no fundamento, a Porque base. a base é os nomes. Aí, A tirando base. os nomes, é até o A fundamento. base é os nomes. Arrancou esse fundamento e colocou outro. Sobre louvar, os filhos de Adão não tem passado. Né? Não tem passado. O passado deles é terreno, né? Olha só. Salmo 137. Diz assim. Salmo 137 diz assim, olha. Versículo. Papai. Aqui, ó. Ele começa falando assim, ó, no versículo 6, olha. Que me colhe a língua ao paladar. O que faz com a língua, irmã Rejane? Canta, fala. Que me resseque a língua ao meu céu da boca, ao meu paladar. Se eu esquecer de ti, ó Yalxalã. A minha língua colhe. E eu não use mais essa língua se eu esquecer de ti, ó Yalxalã. Vamos de novo, versículo 6, Salmo 137, versículo 6. Que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Yalxalã ao topo da minha alegria. Yal, relembra o dia de Yalxalã, relembra! Lembrai dos filhos de Edom. E a gente lembra de Edom, Edomita. Os edomitas são descendentes de quem? Ah, não vai falar não. Eu vou perguntar para um irmão aqui mais graduado. Irmão Ronaldo. Os edomitas são descendentes de quem, irmão? A nossa pergunta aí, edomitas. Não Ó, sei responder não. sabe não? Irmão Anderson. Zedom, Zedom. Mas quem que é Edom? Edom. Edom é o nome de Esaú. Esaú. Edom, porque é vermelho. Esaú, caçador. O caçador. Que a gente fez o estudo. Lembrai dos filhos de Edom. Entendeu? Lembra do estudo? Edom é o nome que é dado para Esaú. Ele gerou os edomitas. Ok, irmãos? Vamos lá. Tudo isso aqui tem um significado. Não pensa que é um nome solto assim. Tudo tem um significado profundo. Então vamos lá. Ele diz assim, versículo 7. Ial, relembra do dia de Yalxalã. Relembra dos filhos de Edom. Quando diziam, arrasai até os alicerces. Viu? Porque eles queriam lançar outro alicerce e edificar outra casa. E é o que eles fizeram. Isso faz link também com o Nabuzaradan, né, que entrou em Yalxalã, destruiu tudo. Isso. Ele destruiu tudo, queimou tudo, né? E aqui, ó, especificamente está falando celestialmente, porque pegou celestialmente e arrancou os alicerces. Por quê? Porque quem está lá sentado? Satanás. Entendeu? E estava até pouco tempo o antimachia também. Mas Satanás está sentado lá. Por isso que falo, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados nos lugares celestiais. E foi pregado lá pro engano das Babilônias que ele estava no inferno, né? Vai estar lá. Porque só vai sair de lá quando subir Micael com seu exército. Subir da onde? Subir da terra. Porque nós lemos agora em Miqueias que ele pisou sobre a terra, sobre os montes desta terra. Você está vendo aqui? Mas ele veio fazer o que aqui? Primeiro, ele saiu fugido. É a representação de Jacó. Saiu fugido. E com isso ele não levou herança. E ele foi buscar esposa lá, casar. Né? Ele queria esposa, mas ele queria esposa entre a sua parentela.
entre a sua parentela. Não vai levar a mulher cananita, não. Vai buscar lá da parentela da tua mãe. Né, irmãos? Então, vamos lá. Aí quando fala versículo 8, ó. Salmo 137, versículo 8. Ó devastadora filha de Babel. Ah, Babilônia. Viu aqui? Ah, devastadora, irmão André. Tá vendo aí? Ah, devastadora filha de Babel. Feliz quem te devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz aquele que devolver a ti o mal que nos fizeste. Aí a gente vai lá no Apocalipse que fala assim, olha, o anjo das águas, ele fala, aleluiau, porque Iau deu de paga, porque aquela que matou os servos e os profetas, deu a ela de paga para beber sangue, porque ela bem merece. Ela o merece. Aí faz um link aqui, ó. Salmo 137, 8. Ó devastadora filha de Babel, feliz que tem te devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha. Contra a rocha. Aí a gente faz um link com a era de Tiatira. Olha só, a era de Tiatira. Vamos lá. Apocalipse 2. Era de Tiatira é Apocalipse 3. Não, é Apocalipse 2, é o finalzinho. Apocalipse 3 é Sardes. Olha só. Apocalipse 2, vamos lá. Apocalipse 2. Apocalipse 2, igreja de Tiatira. Quando você pega Apocalipse 2, igreja de Tiatira, versículo 21. Olha só. Apocalipse 2, 21. Tá falando de uma mulher chamada Jezabel, tá? É a representação da Jezabel prostituta. Presta atenção aqui, antes da gente ler. Quando nós vemos Jezabel, quando o rei Acabe, ele tinha morrido, aí o que acontece? Veio um lá no palácio. Era um vingador. Aí Jezabel se aprontou e se embelezou, falando assim, eu vou seduzir mais um. A palavra fala que ela se aprontou e se embelezou e se maquiou. E chegou na varanda. Aí aquele que estava chegando como vingador para tomar posse, ela estava toda bonitona. Aí o que acontece? Ela fala com ele, assim, lá do alpendre. Ela fala assim, como vai matador do meu mestre? Como vai matador do meu mestre? Aí ele vira e fala assim, tem alguém aí por mim? Tem alguém aí em cima por mim? Aí os eunucos que estavam lá já deram o sinal. Sim, lança ela para baixo. Pum! Amassou ela no chão e ele entrou e foi comer. E aí ele fala, como ela era filha de rei, faz o sepultamento dela, não deixa ela lá estirada no chão. Aí, na hora que bateu, ela bateu no chão, bateu ali, espatifou. Né? Com barrote. Será que faz o link aquela frase de Apocalipse? Caiu a grande Babilônia? Tem tudo a ver, tudo a ver. É o link, caiu a Babilônia. É a representação de Jezabel quando ela caiu do alpendre, da varanda do quarto dela. Ela caiu, espatifou. Aí aquele vingador entrou para dentro, a rocha. Ele caiu, ela caiu, espatifou. Aí o que aconteceu? Ele faz um link também com quem? Calma, olha só. Ele entrou, comeu,
e falou assim, vai sepultar, porque ela era filha de rei. Quando chegaram lá, o que que tinha? Mãos e pés. Tinha as mãos e pés? Crânio, mãos e pés. Crânio, mãos e pés. O resto, os cães já tinham comido. Deixa só esses 3. Aí agora, você vai fazer o link aqui com quem está falando. Vamos lá. Apocalipse 2. Vamos pegar aqui, ó. 2:20. Apocalipse 2:20. Vamos começar aqui. Apocalipse 2:20. A igreja em Tiatira, na era de Tiatira. Reprova-te, contudo, pois deixa em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carne sacrificada aos ídolos. Dei um prazo para que ela se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua conduta. Olha que tem chance. Farei também com que seus filhos, seus filhos, olha aquele link lá com Salmo 137. Feliz quem pegar os filhos e bater contra a rocha. Farei, versículo 23, farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Viu? A retribuição pela conduta. Aí ele fala, quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás. O que não é conhecer as profundezas? Porque lá no Vaticano, quando você pega lá no YouTube, ali tá, eles, na hora da Páscoa, eles estão falando lá do Lúcifer. E fala do seu filho, filho de Lúcifer, o Cristo. E ele fala em latim, e todos que estão ali, que sabem latim, sabem do que ele está falando. E ali fala, esses que não conhecem as profundezas de Satanás, quer dizer, que estão ali só enganados, ainda tem chance para eles. Mas aqueles que conhecem a profundeza e sabem quem é que eles estão adorando, para esses não tem chance. Vocês estão entendendo? Então, ele fala, aí ele fala, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurai firmemente até que eu venha. Até que eu venha. Por quê? Porque ele vem posteriormente para trazer a mensagem. Entendeu? Até que eu venha. Ele não está falando até que eu volte. Alguém falou volte. Não, até que ele venha pela primeira vez. Porque quem está falando aqui a igreja é Ial Filho. Não. É Yahshua Micael. Ial Filho está na luz inacessível. E Micael nunca tinha vindo aqui nessa terra. Micael que recebeu o nome de Yahshua. Aí que você agora entende. Olha, esse anjo que eu mando diante de vós no deserto, para conduzir a vocês à terra que eu tenho prometido a vocês. Respeite a sua presença e não seja desobediente, porque ele não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. Agora você entendeu. Micael. Entendeu? Quando fala que nunca esteve aqui nessa terra como homem, né? Mas ele esteve protegendo o pai dele. Mas ele se manifestava? Não, exatamente. Eu disse como homem. Mas... ele brincava na superfície da terra, mas não como homem. Exato. Ele vem como homem para ser o quê? Ancião da igreja. Por quê? Porque como ele tem já uma promessa de Daniel 7, o ancião, né? O ancião. Ele era um ancião da antiga e da nova aliança. Entendeu? Ele é um ancião.
da antiga e da nova aliança. Só que para ele ser da nova, ele tinha que vir. Como que ele teve a condição de ser ancião da antiga aliança, se ele não veio em carne? Alguém pode me responder? Era porque ele era atuante o tempo todo. Era atuante, mas fala. Por causa do espírito de alto Isso. repartido. Exatamente. 72. Por causa do espírito que era repartido dele. Exato, era atuante o tempo Entendeu? todo. Então ele já atuava na antiga e na nova aliança ele vem em carne. Por que que ele vem em carne na nova aliança? Que bonitinho. E, ó, Por que que ele vem em carne? Porque todos teve que vir no corpo de carne para. Porque tinha que se concluir como o último Adão, o último dos filhos de Aush que veio. Todos os filhos de Aush, ali que são os fiéis, que não foram lançados no abismo, dos originais, tiveram que vir. por isso que Porque fala. todos participam do trabalho da vinha. Exato. Entendeu? Todos trabalham no trabalho da vinha. Aí o pai vai trabalhar na vinha, preguiçoso. Não precisa. Por quê? Porque é a formiga que sabe o que precisa fazer, sem precisar receber ordem. Pode falar, irmão Alberto. Filipenses aqui, tem aqui uma parte que diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados, quer dizer, falsos obreiros, que fala, né? Que o apóstolo Paulo repreende que eles são como cães porque não tem comunhão na hora. Então a Jezabel ali, quando ela foi ali, pode ver, ela pegou carne sacrificada, comendo carne sacrificada, dando a eles aos santos. Quer dizer, que carne sacrificada, quer dizer, os cães comeram a carne dela, como esses obreiros aqui, o ataque, né? Representação, né? Uma representação. O que acontece quando fala cães, irmãos, tem que lembrar o seguinte: quando fala cães, quando você pega o lobo, ele é canis, também o nome científico, entendeu? Então, cuidado com o lobo, né? Cuidado com esses ministros que se transveste. Eu gosto de usar esse termo, transveste, é o termo meio de travesti, transveste, de anjo de luz, para enganar, entendeu? Então, quando tem lá em cima os comerciantes, aqui embaixo tem os comerciantes, que são assalariados dos de cima. Esses são os cães, entendeu, irmão? Que dão esse povo esse alimento, essa carne, entendeu? Sacrificada a ídolos, sabe, irmão? Então, vamos voltar aqui. Quando a gente pegou aqui essa passagem... Um detalhe, irmão. O Mical, ele vem em carne, um propósito lá de trás, que já é escrito numa das cartas dos poemas, que ele fala, me destes uma boca como de discípulo, para que eles me entendam. Entendeu? Isso já foi falado. Isso. O motivo dele vir também de carne para que ele possa ser compreendido. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que quando está falando, eu vi um anjo no céu, no Evangelho, não é ele voando, ele na terra, mas aquele que fala está no céu, na luz inacessível, Ial. Entendeu? Ial falando através dele. Por isso que fala, vi um anjo voando, né, anunciando aos 4 cantos da terra o evangelho eterno. Literalmente? Não. É igual eu falei com os irmãos. Quando fala, caiu as 4 primeiras trombetas, ela fala de coisas e as 4 primeiras trombetas já foi tocada. Depois nós vamos trazer o estudo aqui, as 3 últimas que não foram. Tanto que a 4ª trombeta, a 4ª trombeta que é tocada, cai uma pedra, que é uma estrela, sobre a terra. E essa estrela cai sobre 1/3 das fontes de água. É a representação da ministração dessa terra que está o quê? Corrompida e contaminada. E todos que bebem dessa água morrem, né? Lembra disso? Então, faz um link com Eliseu, que foi purificar a fonte de água ali da cidade de Jericó. Aí eles falam, olha, o lugar é lindo, é muito bonito aqui, só que essas águas,
torna esse país infrutífero, porque ela não serve para beber. Aí ele fala, me dá um prato novo. Ele pegou um prato novo e ali despejou sal. O sal a gente já estudou aqui com os irmãos, a representação da palavra. A palavra foi lançada sobre as fontes de água num prato novo, quer dizer, uma mensagem totalmente nova. Nunca foi ministrada essa mensagem na terra, mensagem nova. E aí ele purifica as águas e as águas se tornam boas. E ele fala, nunca mais essa água se tornará ruim. Por quê? Porque essa aí é o tempo, irmão, véspera do milênio. Quando ele abençoou, ele está purificando essa terra, e é aquela representação da chuva que cai, e ela não voltará até que ela tenha feito o objetivo, que é fazer dessa terra frutífera novamente, não retornará. É a representação, ele vai e quando ele voltar, ele volta com o exército já bem maior do que 144 mil, muito maior, para tomar posse do reino da terra. Por isso que em Gênesis 24 fala assim, o servo Eliezer, né? Abraão fala, vem aqui, coloca tua mão sobre a minha coxa e jura que você jura por Ial do céu e Ial da terra, que não tomará mulher cananita, cananeia, idólatra para o meu filho. Não tomará. Jura por Ial do céu e Ial da terra, viu? Porque vai ter dois tronos. O Ial forte e valente no trono celestial, nos palácios de marfim, e o trono de Ial na terra. Por isso, jura por Ial do céu e Ial da terra. São as duas faces, né, irmãos? Exato. Vocês estão entendendo? As duas faces. Você pode pegar depois Gênesis 24 lá e ver. Ali falando, Abraão jura por Ial do céu e Ial da terra. Até que chega a verdade, né? Para entender. Ial da terra. Ial da terra. Que aí, Ial da terra, ele vem como Ialcha, né? É Ialcha. Para que todo o joelho se dobre diante do nome de Ialcha. Aquele que está usando o nome de Ialcha, todo o joelho tem que se dobrar, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Hoje eu queria trazer um pouquinho isso, tem muita mensagem, né, irmãos? Mas eu queria trazer um entendimento para os irmãos. Vocês vão ficar de queixo caído, Pai trazendo para nós o entendimento, e eu vou falar com os irmãos. O Pai precisou trazer aquele estudo falando sobre a primogenitura. A gente fez a conexão ali, interpretação, Jacó, representação de quem? De Mical. Jacó, representação de Mical. Você assistiu, ouviu essa ministração, irmão Ronaldo? Acho que foi quarta, ou não sei se foi quarta ou domingo. Quarta-feira. Aí sabe o que acontece? O irmão dele tá vindo para matar ele, né? É representação do anti-Machia, vindo com o exército. Por quê? Porque ele tinha tomado a primogenitura. É o link com Gênesis 38, né? Que é os filhos de Tamar. 2 filhos na barriga de Tamar. Que faz a conexão também de Eva, com um filho da serpente e um filho de Adão. Lembra disso? Sim. Só que um reteve o outro, porque colocou a mãozinha, o bracinho pro lado de fora. Reteve a passagem, não deixou ele nascer. E aí ele foi marcado com uma fita vermelha. É a conexão de Apocalipse 7, aquele anjo que tem o selo de Ial vivo, quer dizer, o selo da primogenitura. É o selo de Ial vivo, é o selo da primogenitura. É Mical, que tem a promessa já ali de receber o nome de Ialcha. O manto embebido, só que o manto ali ainda Isso. A cor já significa. E a representação da lua de sangue, né? Exato. A lua de sangue representa isso, o manto embebido de sangue sobre a lua, né, irmãos? Então, vamos lá. Eu quero assim, só para eu não perder o raciocínio. Vamos lá. Quando a gente está falando, irmãos, sobre a Ial criou, a gente vai ouvir na palavra hoje que os querubins foram feitos antes
dos filhos de Alcha. Por isso que eles não aceitavam os filhos de Alcha. Vocês vão entender por quê. Eles não aceitavam os filhos de Alcha, porque os querubins foram feitos antes dos filhos de Alcha. Hoje vocês vão ver isso na palavra. Por isso que Mical, tomando a primogenitura, ele é perseguido. Nós vamos ver isso aí, irmãos. Vocês vão ver isso hoje. Gratidão, papai. Aí, olha só, presta atenção. Olha só, irmãos, presta atenção. Nós vamos, primeira coisa, abrir em Isaías. Nós vamos olhar. Por isso que Satanás sempre achava ruim imitar o seu primogênito. Ele era o primogênito antes, né? Isso. Ele era primogênito. Pode deixar aqui, irmãos. Eu tô com medo de interromper a gravação, igual aconteceu da outra vez. porque perto do Né? Então vou deixar virado para lá, né? Então vamos lá. Olha só. Oi, irmão Ronaldo. Oi, irmão. Antes do irmão sair dessa passagem da igreja de Tiatira, nós vamos ver se tem alguma ligação, porque isso que faz tempo que me perturba esse entendimento aqui. Não que eu tenha assim, porque eu vejo que tem alguma ligação, não sei, aqui, ó. Quanto a vós, porém, da carta de Tiatira, versículo 24. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem as doutrinas, os que não a conhecem, declaro-vos que não imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurais firmemente. Beleza, aí o anjo desceu, né? Aí aqui, ao vencedor que observar minha conduta até o fim, concederei-lhe autoridade sobre as nações. O cetro de ferro apacentará como quem quebra os vasos de argila. Isso. Aqui dá a entender que esses de Tiatira caminham para Filadélfia, não? Não. Isso aí é o Apocalipse 19. Lembra do exército maior que eu te falei? Que desce para tomar o reino? Eles participam da administração como ajudantes para colocar a ordem nessa terra. Entendeu? Porque eu lembro de Apocalipse 12, que falando, né? Tem essa mesma promessa aqui, que ele irá com cetro de ferro. Só que tem que lembrar o seguinte, olha só, esse grupo, eles são anexados ao exército depois do tribunal do Machia, são os vencedores de cada era. Entendi. Aí entra, esse aí é vencedor, ele entra e ele vai herdar o reino aqui na terra também, participando do reinado, sendo ajudantes no quê? Na administração, cetro de ferro, colocando ordem nessa terra. Entendeu? Ok? Desce com um exército muito grande, muito grande. Então, vamos lá. Vamos lá pegar Isaías, olha só. Vamos lá pegar Isaías, deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho, irmãos. Esse estudo é maravilhoso. Vamos lá. Iau castigará com a sua espada dura e forte. Isaías 27? 27, né? Isaías 27. Presta atenção, irmãos. Isaías 27, 1. Isaías 27, 1. Olha só. Isaías 27, 1. A gente achava que os filhos de Alcha, eles eram antes dos querubins. Mas não. Os filhos de Alcha vieram depois. Você vai entender aqui. Olha. Isaías 27, 1. Naquele dia, Iau punirá com sua espada dura, grande e forte. Quando fala isso aqui, ele está punindo com quem? Irmão Elcio. Quem que é a espada grande, dura e forte? Mical e Alcha, exatamente. Por quê? Você vê aqui, ó, a espada que sai da boca do cavaleiro. Quando ele apareceu para Josué, ele estava com uma espada desembainhada. E ele é referido aqui como grande e forte, porque é o anjo forte, que é o sétimo. Grande é a estrela, uma grande estrela caiu sobre a terra. Lembra? Uma grande estrela. Se levantará Mical, o grande príncipe. Viu como é que a escritura conversa? Naquele dia punirá Iau através deste. Iaucha Mical. Ele punirá quem? O Leviatã, a serpente escorregadia. Leviatã, serpente tortuosa, matará o monstro que habita o mar.
Ok, irmãos? Viu a trindade satânica aqui? Representação de Lúcifer, o Emanuel e o falso profeta. Ok? Tem alguma dúvida aqui? E eles são referidos aqui como o quê? Serpentes do mar. Serpentes do mar. Serpentes do mar. Ok? Agora nós vamos lá em Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. Aqui você está vendo a Ial está fazendo o céu e a terra. Presta atenção. Ele conectou as duas obras numa só. Tá? Só para a gente entender. Ele está fazendo o céu e depois ele faz a terra. Quando você vai chegar no versículo 20, presta atenção agora. Nós já estamos resumindo aqui, ó. Gênesis 1, 20. Eu quero todos que estejam na Bíblia Yal Shalom. A Bíblia Yal Shalom. Tá? A Bíblia Yal Shalom. Olha só por quê. Fala assim, ó, versículo 20. Yal disse: fervilham as águas um fervilhar de seres vivos. Grifa aí, irmão Ronaldo, seres vivos. Você vai entender por quê. Grifa aí, seres vivos. E que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. Ó, olha aqui. Que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. Presta atenção. E assim se fez. Ial criou as grandes serpentes do mar. Ial criou as grandes serpentes do mar. Agora chega no 23, versículo 23. Houve uma tarde e uma manhã do quinto dia. O homem só foi feito no sexto. Então aqui ele fez as grandes serpentes do mar. Fez as grandes serpentes no quinto dia. Vieram antes. Está falando aqui, irmãos, com código. Porque você já viu grande serpente aí? Vai velejar aí, irmão. Vai andar de barco. Você já viu grande serpente aí nesse mar? Não tem grande serpente, não. Está falando lá de cima. Está falando do quê? E isso faz um link com aquele que é sabedoria de Ial. Ele brincava com o Leviatã. Vamos ver? Vamos abrir essa passagem? E ali, olha só, aquele que é sabedoria de Ial, era criança. Ele brincava com o Leviatã, que já estava. Vamos abrir essa passagem? Quem vai achar essa passagem primeiro? Está em Jó? Não. Vamos lá. Salmos, vamos lá. Salmo 104, 26. Ó, Salmo 104, 26. Salmos 104, 26. Olha só, irmãos. Salmo 104, versículo 23. 26. Vamos começar pelo 25. Eis o vasto mar, com braços imensos, onde se movem inumeráveis animais pequenos e grandes. Animais pequenos e grandes. Ali circula os navios e o Leviatã que formaste para com ele brincar. Viu? Para com ele brincar. E aqui é o link, irmãos, eu vou te contar o segredo. Esse aqui que brincava com Leviatã é Mical. Por quê? É Micaial, irmão. Micaial. Queria ver se os irmãos iam me falar alguma coisa. Micaial. Olha aqui. Ele era criança. Ele brincava com Leviatã. E tinha perigo, irmã, brincar com Leviatã? Não tinha perigo. Fazendo um link que no milênio
a criança vai brincar com a serpente. Viu? Do milênio? No milênio a criança vai brincar com a serpente e não vai ter perigo. Vai colocar a mão ali, não vai ser picado. Fazendo um link aqui, ó, Mical brincava com Leviatã porque Mical era criança ainda e eles já existiam. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Viu? Se entende assim, no caso assim, que na Bíblia os primogênitos de Jacó, por exemplo, que ele não nasceu primogênito de primeira, né? Ele conquistou depois, né? Posteriormente, Saul perdeu para ele, né? José também, no caso de José também. No caso de José, não entra como ele, mas como os irmãos dele. Ele não era primogênito, mas ele ganhou o Isso. direito da primogenitura. Porque você tem que lembrar de José que os filhos de Alxa eram 10. 5 seguiram o Leviatã. Ele não era o mais velho dos filhos de Alxa, mas herdou a primogenitura. E ele também toma a primogenitura dos seres anteriores. Mas sabe por quê? Porque nunca foi pro querubim comandar. Nunca foi. Agora a gente volta em Gênesis 1. Só um detalhe aqui, ali circular com os navios. E o Leviatã, que o macho vai brincar com ele, ou seja, antes da água. Olha aí. Olha aí, olha aqui, irmão. O Leviatã brincava com ele. Quem? O anjo da água. O anjo das águas. Você está entendendo, meu Ronaldo? Os anjos ele estava ali brincando com o Leviatã porque ele é o anjo das águas, que a gente trouxe lá em Apocalipse. Por que ele está ali brincando com o Leviatã? Porque ele é o anjo das águas. Muito bem colocado, irmão, muito bem colocado. Muito bem, eu fico furvilhando assim de pensamentos aqui e eu muitas vezes não consigo colocar todos esses detalhes. É bom que os irmãos me ajudam. Aí, Gênesis 1, olha só, irmãos, Gênesis 1, ó, Gênesis 1, 26, olha só, Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 26, e Iau disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, que eles dominam sobre os peixes do mar, sobre as criaturas do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha aqui, ele colocou o homem para dominar sobre todo ser criado, inclusive os querubins. Por isso que você vê em Jeremias as duas colunas que representam os 2 querubins, as 2 colunas de cobre, lembra? Acima deles tinha o quê? Uma rede com romãs, sobre e não de baixo, sobre as colunas tinha os romãs, que é a representação dos filhos de Alxa, tinha coroa, romã, coroinha. Eles dominavam sobre todas as criaturas. E aí que está o problema. Foram feitos para dominar sobre as criaturas, mas foi seduzido, parte delas, seduzido pela criatura. Caíram, exatamente. Viu? Caíram. Por isso que ali o dragão arrastou parte das estrelas. É a sedução. E olha, era para eles serem o quê? O comandante deles, os reis deles. Mas eles se tornaram subjugados. Deixou de ser cabeça para se tornar cauda. É o link que a cauda que arrastou. Se tornaram cauda porque foram após outro. Que coisa terrível. Ela arrastou parte das estrelas, arrastou os filhos de Alxa, nada a ver com os porque ali quando fala estrela, é filho de Alxa. Já trouxe esse estudo, irmão. Que querubim é representado por planeta. Exato, que eu disse. Querubim é representação de planeta. Eu já trouxe esse estudo lá no YouTube. Ok? Sim.
A irmã tá dormindo. Ô, tadinha. E aqui no Salmo 104 fala: ali circula os navios. Aí os navios os navios lá de Apocalipse 8. Apocalipse. Destruiu parte dos navios, né, irmão? 1/3 das embarcações. 1/3. 1/3 das embarcações, é verdade, irmão. Agora a gente vai devagarzinho, porque eu ainda não sei interpretar essa parte. Você já consegue? Não, eu falo assim, porque de repente você consegue trazer para nós. No caso, poderia ter o entendimento para ajuda. Eu falo assim, irmãos, é difícil. A gente tem que ir na medida que o Pai vai nos dando, né? Por quê? Porque Ele dá a porção do dia. No dia amanhã Ele não vai deixar de dar, Ele vai dar para amanhã também. Essa sedução dos querubins é a representação de Eva, então, que foi após outra. Será que caía nessa condição? Porque se você pegar ali Adão, tem o primeiro e o segundo Adão. E ali mostra que a mulher foi após outro. Aí mostra também esses filhos no final que seguiram o querubim. Tem alguma ligação? Vamos analisar. Quando fala a respeito da mulher, irmãos, lógico que tem associação com os filhos de Alxa que saíram da costela, né? Ali, essa forma. Mas a condição propriamente dita de se formar mulher igreja é na terra, né? É na terra, né? Então, agora, é uma repetição, mas não idêntico. A gente vê aqueles filhos de Alxa que foram feitos para ser governantes, né? Governantes sobre essas serpentes do mar, e no entanto foram subjugadas por elas, foram ali após outro, e por isso se tornou cauda, foram lançados no abismo. Por quê? Porque aquele que estava lá em cima, no lugar elevado, irmãos, foi lançado para o lugar mais baixo, né? Percebe? Porque foi após outro, mostrando a condição da fidelidade, como que é importante ser fiel, né? Porque esse Lúcifer, que é uma dessas serpentes com essas outras, elas ficavam no tititi nas escondidas, reunindo as escondidas, tramando, entendeu? Tramando as escondidas, não era nada sendo feito às claras, sempre às escondidas. Esses navios portadores. Esquece navio, irmão. Não é o objetivo agora, porque eu não tenho como te explicar. A gente tem que esperar o papai revelar. O papai revelou, a gente vai. Não queira comer um alimento que ele não está dando. Entendeu? Vamos comer o alimento que o papai está dando. Tem muito alimento aqui, irmãos. Não pensa de comer uma coisa além disso, não. Agora não. Ô, irmão, corrige aqui. No caso, Micael, é o anjo da água, né? E no livro lá, Maná, o Jesus Emmanuel, andando sobre as águas, querendo imitar também nenhum. Ele querendo andar sobre, é uma imitação. A gente já viu que o anti-Machia, ele quer imitar o Machia. O Machia significa aquele que recebeu a unção dos 7 espíritos, né? Então é uma imitação, sim, irmão. É uma imitação. Eu falo assim com os irmãos, por quê? Porque os irmãos, quando tira um raciocínio, para eu voltar para o raciocínio, eu perco muito conteúdo que eu ia trazer para os irmãos. Entendeu? Então, quando estiver diante de algo, a palavra fala, seja poucas tuas palavras, esteja mais pronto para ouvir do que para falar. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir aqui para... A gente falou de Gênesis 1, mostramos agora que eles não sentiam que falaram assim, nós somos primeiro que vocês, então nós temos a direito da primogenitura. Só que existe uma grande diferença. Ial fez o homem à imagem de Ial, né? A imagem de Ial, o querubim não tinha sido feito, mas tinha sido feito
você vê uma grande quantidade de seres para habitar o céu. Por isso que fala assim. Agora eu quero que você volte no Gênesis 1, tá vendo? Eu tenho que parar para eu lembrar. Gênesis 1, 20. Gênesis 1, 20. E Al disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Agora marca aí, seres vivos. Vocês marcaram seres vivos? Uhum. Agora nós vamos lá em Apocalipse. Você marcou seres vivos, não marcou? Agora vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo. Apocalipse capítulo 4. Olha só, versículo 6. Apocalipse 4, 6. Apocalipse 4, 6. Diz assim, Apocalipse 4, 6. À frente do trono havia como um mar vítreo, ó, como mar de vidro, mar vítreo, mar, fazendo link lá, que vamos criar bastante criatura para encher o mar. Viu aqui? Aí ele fala, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estava 4 viventes. Viventes. E outra tradução fala 4 seres vivos. 4 viventes. Fazendo um link, vamos encher o mar de seres vivos. Viu aqui o mar vítreo com um que está ali, que é um querubim, que é ser vivente, que foi criado no 5º dia. Daí é o Shalom o quê, irmão? No celular tá seres vivos. Seres vivos. Tá? E no celular tá seres vivos. Seres vivos, fazendo um link lá, ó. Vamos pôr no mar seres vivos para povoar o mar. Aqui diante de Al tá um mar vítreo com um ser vivente. Viu? Só que aqui ele não está falando que tem muitos. Fala um específico, Gabriel. Porque os outros foram achados indignos e tirados do céu. Tirados do céu, vão ser lançados no abismo, lago de fogo e abismo. Aí, eles foram tirados, ali só viu um ser vivo, um ser vivente com ali 4 faces. Esse, deixando claro, entendeu? Que é aquele também que foi criado no 5º dia, e não no 6º. Porque o 6º foi criado o homem à imagem de Al, e fez o que com o homem à imagem de Al? Deu a eles autoridade para governar, reinar sobre toda criatura criada. Entenderam, irmãos? Sim. Viu a questão do ciúme de Lúcifer quando foi criado o homem? E ali criou-se o ciúme. Inicialmente, quando chegou Mical, depois de ter tido aquela primeira rebelião dos filhos de Yalcha, seguido a serpente, e ali eles foram lançados no abismo, que aqueles anjos que perderam a primogenitura, Judas 1,6, viu? Foram lançados no abismo. Aí o que acontece? Acontece que um deles pega a primogenitura dos outros irmãos pela fidelidade. Depois, agora, esse que tomou a primogenitura dos irmãos pela fidelidade vai tomar o reino daquele que não era de direito, que tomou o reino pela fidelidade. Por isso que é a representação de tanto tomar a primogenitura. Por isso que na escritura está falando de coisas humanas,
referindo coisas celestiais. Jacó ali tomou a primogenitura do irmão, viu? O irmão perseguiu para matar os 2 filhos de Tamar. Você vê os 2 filhos de Eva que estavam no mesmo ventre, um filho da serpente, um filho de Adão. Só para vocês entenderem, Ialcha, hoje eu posso falar isso, Ialcha é o primeiro Adão, porque saiu de Ial. Exatamente. E Mical, é isso mesmo, Micael, ele é qual, irmã? Qual que é o último? O último. Ele é o último. Aí, só que ele, o último, se torna também primeiro, porque ele recebe o manto, o nome. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último. Entendeu, irmão? Olha só, ele... Eu falei dos Batman, mas depois você me ajuda, porque eu ainda não sei. Aí, quando a gente pega hoje, a gente lembra também o barco naufragando lá de Paulo, né? Aí, quando, irmãos, olha só, ele é o último Adão, Mical. E o primeiro Adão é Ialcha, porque saiu de Ial. Aí ele fala, eu sou o primeiro e o último, porque ele ganhou o nome, as vestes, a missão e o espírito, porque o primeiro se tornou Ial. Ele é o sexto, que também é o sétimo. O braço, que também é a mão. O braço, que também é a mão. Por isso ele se fala assim, né? Que ele se tornou o espírito que dá a vida. Se tornou, não era, mas se tornou. Por quê? Porque o anjo da vida era o pai dele, Ialcha. Esse era o anjo da vida. Mas quando transferiu para ele a missão, as vestes, o manto, o nome e o espírito, ele se tornou o espírito que dá a vida. Entendeu? Então, toda essa escritura está sendo aberta no final agora dos tempos, é o prato novo. Lançando o quê? O sal. Mas você pode falar, viu, irmão Alberto? Tá? Não fica triste comigo, não. Mas você pode falar. Mas eu só quero que fale no contexto. Não mude o contexto para a gente não perder o raciocínio. Quando papai Ialcha veio à Terra, Micael se tornou, então, no lugar dele. Recebendo também o direito de ser o anjo da vida no período que papai Ialcha estava. Porque ali você lembra daquilo lá. Ele vestiu as vestes em lugar de seu pai, temporariamente. Mas quando o papai foi ressuscitado e subiu, quando ele subiu, ele entrega tudo, e ali ele começa, e ele é levado ali para a luz inacessível, e ali Mical, que já é Ialcha, ele começa a cuidar das coisas do papai, né? Sentando inclusive no trono. Por quê? Porque para ele é permitido sentar, porque ele recebeu autoridade para isso. Por isso que falo, teu trono é de Ial. Teu trono é de Ial. Ele está guardando, porque ele já sabia que tinha ali gente querendo usurpar. E você vê que era propósito de tudo acontecer, porque já estava definido que a cavilha ia ser tirada. E ali não é tirada por Satanás, não, tirada por Ial. Por quê? Porque Ial queria confirmar a dupla honra. Mas como que se confirma? Com prova, provando a fidelidade na terra, de vir sem memória, né? Sem memória, igual a condição de Ialcha quando veio. Ele vem também sem memória, ele vem juntar ali e pagar o dote, né, irmão Ronaldo? Ele veio corrido, saiu corrido de lá, e ele tem que pagar o dote da esposa, da noiva.
E ele trabalha aqui braçalmente porque ele deixou toda a herança para trás, para conquistar o dote. É a representação de Labão. Olha, você trabalha para mim por tanto tempo, aí você paga o dote das duas, que é das duas era Esmirna e Filadélfia, as duas que casam, e quando vai casar se torna uma só. Lá em cima é uma só, irmãos, aqui embaixo que é duas eras, mas lá em cima é uma noiva só. É uma noiva só, Filadélfia e Esmirna, é a esposa. Vai casar lá em cima, as duas eras aqui embaixo, só para representar as duas mulheres de Jacó. Mas lá em cima é uma noiva só. Junta tudo numa coisa só. É a noiva que se casa. Essa que casa, ela é lá em cima, não é referida. Você vê que fala simplesmente a esposa. Não está falando assim, a Esmirna, a Filadélfia. Não, já acabou esses nomes. Ali fala a esposa. Já é referido como uma esposa. Como uma esposa. Lá em cima é uma esposa. Isso faz um link com 1 Timóteo 3. Vamos abrir 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Primeiro Timóteo 3. Primeiro Timóteo 3. Presta atenção, irmãos. Página 2070. Muito bem. Página 2070. Olha aqui. Enquanto todos acharam já? Sim. Hã? Sim. Então vamos lá. Aí atrás, tem gente ainda folhando, igual eu? Hã? 1 Timóteo 3. Diz assim, ó. 1 Timóteo 3, tá aqui. Ó, fiel é a palavra. Ó, fiel com letra maiúscula aqui, ela tá em destaque. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher. Ó, viu aqui? O casamento se faz aqui embaixo? Não. Aqui embaixo são duas esposas? Não, são duas noivas. Duas noivas, mas quando chega lá em cima, uma esposa só. Aqui embaixo é só para separar as duas eras. São duas esposas. Não, são duas noivas. Que lá em cima se tornam uma só. Entenderam? Sim. Então, quando fala que é necessário que ele seja irrepreensível e seja marido de uma única esposa, ele fala das coisas terrenas remetendo às celestiais. Vocês estão entendendo? Sim. Ele está falando que esse ancião, ele vai casar com uma única esposa. Entendeu? Sim. Aí você fala, se o ancião, ele, aqui na terra, ele já foi casado com várias, na condição de esposa e marido, ele é desqualificado. Entendeu? Ele se torna desqualificado, porque a palavra é a regra. Aquele que ganha coroa, ele não vai ganhar a coroa se não correr segundo as regras. Entendeu? Não vai. Se não correr segundo as regras, não vai ganhar a coroa. Por quê? Porque foi trapaceiro. Entenderam, irmãos? Sim. Olha só, vamos continuar. É uma coisa interessante que aqui fala o ancião no singular.
Quando você pega no versículo 8, já no versículo 8 fala os servos, já no plural. Os servos no plural. Mas quando fala 1 Timóteo 3, ele fala ancião no singular, porque ele está remetendo ao ancião de Daniel 7. Entendeu? Sim. Que o ancião de Daniel 7 é como se fosse o sumo sacerdote, que é um só. Exatamente. Entenderam, irmãos? Então, olha só, ele fala aqui, fiel essa palavra, se alguém aspira a ser ancião, boa obra deseja. É necessário, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, porque esse é o link, ele que casa. Ele que casa. Porque o sexto é o sétimo. O sexto não casa, não. Quem casa é o sétimo. Exatamente. Entendeu? O sexto não casa. Mical não casa, não. Mical foi para trazer a noiva, mas quem casa é o sétimo. Micaial, que se tornou Ialcha. Entenderam? Sim. Então vamos lá. Micaial, que se tornou Ialcha. Micaial é o sexto. O sétimo é Ialcha. O sexto também é o sétimo. Tremendo. Aí ele fala, ele seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio. O que é sóbrio? Que não está sobre efeito de vinho fermentado. Não está sobre a influência de vinho fermentado. Eu não assisto nenhum vídeo de Romilson, nenhum vídeo de nada. Eu deixo o papai falar comigo, só ele fala comigo. Eu não assisto nada, irmãos, nada. As únicas pregações que eu escuto são as dos anciãos aqui de Filadélfia. As únicas. Eu não escuto nenhuma ministração que não seja dos anciãos aqui de Filadélfia. Tá entendendo? Seu mesmo que tocar em morto. E aqui fala, ele seja sóbrio, quer dizer, não está sob efeito de vinho fermentado. Continuando, cheio de bom senso, simples no vestir. Por quê? Aí faz um link com aquele estudo que a gente viu, né? Vou tirar de Sóbina as roupas suntuosas, vou colocar em Eliaquim. Por quê? Porque se Eliaquim já vestisse roupas suntuosas, ele falava assim, não, ele já veste roupa suntuosa. Não, é a roupa simples que ele já vestia lá em cima. Roupa simples. Agora eu vou falar para vocês que roupa que é. Vamos lá? Daniel 7. Daniel 12, perdão. Daniel 12. Vamos ver que roupa simples que é? Daniel 12. Daniel 12. Olha só, Daniel 12, ele começa o capítulo 12 falando de Micaial, grande príncipe, ok? Grande. Eu vou castigar aquelas 3 serpentes com a minha espada dura. Aí você lembra dura, cetro de ferro, ferro, dura, ferro, dura, ferro. Grande, o grande príncipe e forte, o sétimo anjo, o anjo forte. Viram? Ok? Aí tá, vamos lá. Daniel 12, 5. O anjo das águas, né? Fala assim: estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé. Um do lado da margem do rio, o outro da outra margem também do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho. É a veste simples. É a veste simples, é a veste de linho. Viu, irmãos? O ancião simples no
vestir. Veste, veste de linho. Só isso. Tem alguma suntuosidade nisso? É a coisa mais simples que tem. Feito de um único tecido, feito de uma única tipo de tecido, linho. Viu, irmão? Que está na lei. Que está na lei. Não ponha vestimenta, dois tecidos diferentes. Dois tipos de tecido. Está na lei. Tremendo. E ele Viu? estava contra a correnteza do rio. Ele estava indo contra ali. Por quê? Porque é o anjo das águas, né? E aqui, quando eu falei com os irmãos, que faz a diferença quando fala anjo das águas, águas refere multidões, nações e línguas. Quando fala vinde a água, é a água que sai da boca dele. Entenderam, irmãos? É o anjo que cuida de quê? Das multidões, nações e línguas. É aquele que vai ser colocado para reinar sobre multidões, nações e línguas. O anjo das águas. Muito maravilhoso. Irmão, posso citar uma passagem? Pode. Tá inclusive Micael, né? Micael, isso mesmo. Peguei aqui agora, que está em Miqueias 5,4. Diz assim: este será a paz, fazendo link com o milênio, né? Que ele vai reinar no milênio. Isso. Se a Síria invadir nossa terra e pisar nosso território, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 chefes de homens. Fez o link com o 7º anjo e com o 8º, que é Gabriel. Nossa. Verdade, irmão. Verdade. Porque lá você começou no Salmo 137, né? Que lá em cima eles pisotearam o templo, né? E aqui ele já, no livro de Miqueias, já tem essa passagem. Tremendo, irmão. Muito bonito mesmo. É muito lindo. Voltando aqui em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, olha só, nós estamos pegando agora passo a passo aqui da necessidade. Versículo aqui fala assim, ó: seja marido de uma única mulher, que lá em cima, aqui embaixo são 2 noivas, que lá em cima uma mulher só, ok? Sóbrio, cheio. Quando fala mulher aqui, está falando de esposa, tá, irmãos? Esposa de uma única mulher, esposo. Por quê? Porque a mulher lá em cima que vai casar é uma só. Aqui embaixo é só para... Aqui são 2 noivas, que mostra as 2 eras. Lá em cima já não é referido nem Esmirna, nem Filadélfia. É referido como esposa, uma só, ok? Sim. Aí fala assim, olha. Simples no vestir. Vestindo o quê? Roupa de linho puro. Linho. Essa roupa é simples, né, irmã? Aí fala hospitaleiro. Sabe quando fala hospitaleiro? Hospitaleiro no templo, que é a casa que ele cuida. Ele é hospitaleiro, ele cuida, trata bem daqueles que chegam até a casa de Ial, que ele cuida. Que está aqui, irmãos, olha aqui, no finalzinho do 1 Timóteo, 1 Timóteo 14, olha, 1 Timóteo 14, 3,14. Perdão, 1 Timóteo 3,14, diz assim, 1 Timóteo 3,14, escrevo essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Ial. Aqui, se ele tardar, o que, irmão Alberto? Se ele tardar o que, irmão? Ó, tardar para descer da luz inacessível. Se ele tardar para descer da luz inacessível, vocês vão saber como se portar na casa de Ial vivo. Porque tem um cabeça. Entendeu? Que você saiba se portar lá. Não é para fazer bagunça, não. Tá entendendo? É isso que ele está dizendo. Aqui, olha só. Ialcha, que se torna Ial, falando. Escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar de descer da luz inacessível, saberás como proceder na casa de Ial, que é a igreja de Ial vivo, quer dizer, o templo, coluna e sustentáculo da verdade. Faz um link com Filadélfia, que será coluna no templo. Aqui está falando a tradução das denominações, achando que ele está vindo aqui na terra.
Mas ele está vindo da luz inacessível para o templo. Por quê? Porque a palavra fala que o julgamento, o tribunal dos Mashiach vai ser no templo. E ao virá como uma testemunha rápida. Ele virá julgar? Não, ele virá como uma testemunha contra aquele grupo que fazia mal à igreja. Ele será uma testemunha mal contra aqueles que faziam mal à igreja. Vamos ver essa passagem? Quem são esses que fazem mal à igreja? Vamos lá, quem vai achar primeiro aí para mim? Acho que é Malaquias, né? É? Malaquias quanto? Vamos lá. Malaquias 2. Ali está mostrando. Malaquias ali está falando do ancião, lembra? Está falando do ancião. Olha só. 3:2. Malaquias está falando do ancião. E ali, olha só que interessante, irmãos. Malaquias é o último livro. 1683. 1600. Fala assim, ó. Vamos lá. Aqui, irmãos, quando pega Malaquias 3:1, fala assim: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre. Ele deixou a porta aberta, lembra disso? Sim. Ele falou assim: ó, eis que tem colocado de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ele tem colocado para você uma porta aberta. Quando o pai de família tiver entrado, ele fecha a porta. Ok? Então ele fala assim, ó, então de repente, esse mensageiro entrará em seu templo, no templo do mestre, no templo de Yahweh, que vós procurais. O anjo da aliança. Quem que é esse anjo da aliança, irmão Ronaldo? Yahusha, o sétimo. Então, o sexto, que também é o sétimo, é o anjo da aliança. Ok? A quem procurais. Por isso que ele fala, a quem procurais, porque fala assim, olha, faz em Lucas. Olha, se te disserem, ele está ali, ou ele está lá, não procurais. Não vai atrás. Vamos achar essa passagem? Vamos lá, olha aqui. Olha aqui, irmãos. De repente entrará em seu templo o mestre, a quem vós procurais. O anjo da aliança, em quem desejais. E eis que ele vem. Vamos lá, Lucas. 17:22. Lucas 17:22. O alimento tá sólido demais para os irmãos? Lucas 17:22. Olha aqui. Aqui a gente já mostra, irmãos, aqui ó, versículo 22 fala assim: disse ainda a seus discípulos, dias virão em que desejais ver apenas um dos dias do Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo? Não, irmãos, não. Ele está falando Filho do Homem e está mostrando claramente que eles desejarão ver, porque ali eles já estavam vendo. Verdade. Ali eles já estavam vendo. Estava na frente deles. E ele está falando, desejarás ver. Por que não está falando dele? Porque de mim vocês já estão vendo aqui, ó. Vocês estão entendendo? E não vai voltar de novo. Não vai. Ó, disse ainda aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, aí ele fala, não saiais, não sigais, de modo como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e figura até outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Quer dizer, a passagem rápida. Mas será preciso que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Porque é a representação, irmãos, de Papai Yahusha, que sofreu muito e foi rejeitado. Sofreu muito e foi rejeitado. Esse sofre,
Mas é um outro sofrimento. Porque ele sofreu e sofreu morte. Esse sofre rejeição, perseguição, bate na face do juiz de Israel com a vara. E fala todo tipo de heresias, né? Aí, quando ele fala assim, ei-lo aqui, ei-lo ali, faz um link aqui com Malaquias. Ele está dizendo, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Diante de mim quem? Ali o mensageiro é quem, irmã Rejane? O mensageiro é Mical. Isso, não. Não, Mical. Mical. Diante de mim. Diante de mim. Micael, vai. Fala de novo. Então o mensageiro é Micael. É o anjo que foi enviado para a sexta era. Diante de mim, que prepara um caminho diante de mim. Esse diante de mim é quem? Ialcha. Por isso que é o anjo que está falando com ele. O anjo Ialcha, que é Ialcha Micael, que é o sétimo, falando com aquele que é ele mesmo enviado à terra como um mensageiro. Eis que eu estou enviando um mensageiro diante de mim. Entendeu? Diante de mim. Para que prepare um caminho para o retorno da verdade no final dos tempos. O retorno, voltar para as veredas antigas. Aí ele fala, o anjo da aliança, né, que vos desejais, ele vai entrar no templo. Quando ele entrar no templo, ele já entra na condição de sétimo. Quando ele entrar no templo, ele entra na condição de sétimo. Ele sobe e guerreia nas regiões celestiais e detona, junto com o seu exército. Aí depois disso ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele já entra na condição de sétimo. De sétimo. Entendeu? O anjo da aliança, o sétimo, quando ele entrar no templo. Aí ele fala, que vos deseja, eis que ele vem. Que vós procurais, que vos procurais, né? O anjo da aliança que vos desejais, eis que ele vem, disse Ial dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia, quer dizer, ali como se fosse o detergente dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Ial aqueles que apresentam a oferta conforme a justiça. A oferta de Ialdá e de Ialxalã será então agradável a Ial. Entendeu? Como nos dias antigos. Como nos dias antigos. Quer dizer, quando ele fazia isso lá em cima. Como nos dias antigos, entendeu, irmãos? Como nos anos passados. Que a gente falou assim, lembra? Lembra, Ial, lembra do tempo passado, quando os nossos inimigos entraram no templo e falaram, arrasai tudo, arrasai até os fundamentos. Lembrai. Viu? E ele fala, a oferta de Ialdá e de Ialxalã será então agradável a Ial, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida. Aqui eu descendo da luz inacessível, ali, descendo, aí ele fala, eu, Ial, me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos. Quem que são esses adivinhos? Esses que profetizam por espírito de engano.
é os que estão hoje fazendo morada nas denominações, que a palavra fala, Babilônia se tornou o quê? Morada de demônios. Fecha isso aqui e vamos lá em Babilônia, se tornou morada de demônios. Quem vai achar? Apocalipse 18. Apocalipse 18. Olha aqui. Apocalipse 18, 1. De novo o anjo, né? Olha só, esse anjo aqui de novo. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Descendo do céu. Que anjo desceu do céu, irmão? Que anjo desceu do céu? Micael. Tinha grande poder lá em cima. E a terra ficou iluminada com a sua glória. Iluminada com que glória? Qual que é a glória dele? É a glória de Yahweh, é a palavra de Yahweh. É a palavra que fala. Ali fala. Aqueles que habitavam nas trevas, viu? Tremenda luz. Como a luz do Papai Yahshua, que veio e iluminou toda aquela treva, aquele que recebeu o nome dele, da mesma forma, ilumina o tempo final, porque a lua será como o sol. Quem falou ai, ai? Hã? É bocejou. A lua terá o brilho do sol. Fazendo um link aqui, ó, viu o anjo descer e a sua luz iluminou a terra, porque a lua será como sol. Olha só. E a terra ficou iluminada com sua glória. Então, ele então gritou com voz poderosa. Caiu Babilônia, a grande. Caiu a Babilônia, a grande. Tornou-se morada de demônios. Por quê? Porque ela caiu porque tornou morada de demônios. Ela caiu porque tornou morada de demônios. Aqueles que ouvem demônios serão cauda, vão cair. Todos aqueles que ouvem demônios são cauda, caem. Aquilo que nós falamos no início, deixa de ser cabeça para se tornar cauda, cai de condição. Babilônia caiu porque começou a dar ouvido a quê? A demônios, se tornou morada de demônios. Está falando aqui na palavra. Agora ele vai julgar, e ele está julgando igreja. Ele está julgando igreja. Ele está julgando igreja. Então, Iau, ele desce como uma testemunha contra. Olha só, testemunha contra. Em Malaquias 3, Malaquias 3:5. Malaquias 3:5. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos que falam por demônios, contra os adúlteros, aqueles que se prostituem, contra os perjuros que juram e não cumprem o juramento, contra os que oprimem o assalariado. Quem que oprime o assalariado hoje? Os pastores. Manda tirar todo o salário deles e me entrega aqui, ó. Me entrega, faz prova, me dá todo o seu salário. Ele está falando aqui, ó, esses que oprimem o assalariado. Aqueles que oprimem o assalariado, toma deles todo o salário do mês e põe eles para beber água durante o mês. Põe lá, tira o leitinho das crianças, põe a criancinha para tomar água com fubá. Vai ser uma testemunha rápida contra estes que estão na condição de igreja, mas são estes. E ele fala contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, viu? A igreja é a condição da viúva. Oprime a viúva, aquela que o marido morreu. Oprime a viúva. Oprime os filhos da viúva, os órfãos.
Entendeu, irmãos? Por isso que é falado na palavra, a verdadeira religião se baseia nisto: socorrer as viúvas e os órfãos em suas tribulações. Vamos achar essa passagem. Vamos, ao invés dele estar a igreja ali, aqueles que estão na condução da igreja, está socorrendo a igreja, eles estão tomando da igreja o pouco que eles têm. Vamos ver isso? É Pedro ou é João? Ou é Tiago? É Tiago. Vamos lá, Tiago. Tiago. Tiago quanto, irmãos? 1:27. Qual página? 2108. 2108, irmãos. 2108. 2108. Vamos lá. Versículo, capítulo e versículo. 1:27. 1:27. Olha só. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Al, nosso Pai, consiste nisto: visitar, quer dizer, se compadecer, tá? Fala visitar, é se compadecer dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. O que mais faz é Guardar-se livre da corrupção do mundo é ser irrepreensível. Aqui faz um link lá com Malaquias. Olha só. Malaquias, capítulo 3, versículo. Malaquias 3, versículo 5. De novo. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha. Quer dizer, ele vai descer da luz inacessível até o templo. É no templo que vai acontecer o julgamento da igreja. Por quê? Porque lá é a igreja de ao vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, aonde vai acontecer o julgamento? Tem que ser na igreja. Tem que ser na igreja, que é a casa de ao vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aí ele fala: eu me aproximarei de vós para o julgamento e sereis uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adultos, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, que oprime a viúva e oprime o órfão, e que viola o direito do estrangeiro. Sabe o que viola o direito do estrangeiro? Não escuta a voz do mensageiro? Hã? Não escuta a voz do mensageiro? Não escuta... Na realidade, o estrangeiro, ele fala assim: olha, tratai bem o estrangeiro, porque vocês também já foram estrangeiro na casa do Egito. E lá vocês foram maltratados. Agora estes estrangeiros aí, ó, que são daqui do céu, vocês estão tratando mal. Lembrar que vocês também foram estrangeiros na casa do Egito. Aí ele fala: viola o direito do estrangeiro sem me temer, disse Al dos exércitos. Aleluia, né, irmãos? Então, amados, nós já estamos com 1h44, nós vamos encerrar a ministração de hoje. 1h44. Fora que nós tivemos uma preliminar, né, irmãos, para aquecimento. Em Hebreus fala, né, sem saber, acolheram anjos. E aí ele fala: sejam hospitaleiros, porque sem saber, na antiguidade, aqueles acolheram anjos. Sejam hospitaleiros. E aqui, uma coisa que eles não estão sendo conosco é hospitaleiros.
Vocês estão entendendo? Pelo contrário. Compreende agora a palavra? Gratidão, papai. Nós vamos encerrar. Aleluial, adorado seja Iau. Agora já conhecemos e vamos nos zelar por falar a palavra exata. Micaial, Daniel, né? Gratidão, papai, por isso. No caso, Gabriel seria Gabriel também. Ele é Gabriel. Não é verdade. Também, porque ele é filho, né? Ele é filho. Ele é filho também ali. Recepcionado só serve no tempo que é filho. Nenhum que não seja filho é recepcionado no tempo, né, irmãos? Gratidão, papai. Então, essa é uma elevação muito grande de um querubim, né? Que era para ser, ele era ser comandado e ele se coloca no lugar de comando, né? Mas por causa da fidelidade, né, irmãos? Isso aí a gente vê como que papai, ele galardoa bem os que são fiéis, né, irmãos? Gratidão, papai? Vamos, gratidão então. Grato a Yausha, grato a Iau, grato a Yausha, grato a Iau, grato a Yausha, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Aleluia! Adorado seja Iau!